A graça e a paz do Senhor Jesus aos meus amados irmãos. Eu gostaria no início desse culto que você abrisse a sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, por favor, em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 até o versículo 19. É a oração de Abacuque e eu gostaria de iniciar o nosso culto com uma palavra de oração nesse texto. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de corda. Eu gostaria que você parasse um pouquinho agora, no início desse culto, e que você orasse comigo para que Deus prepare o seu coração. Aqui, Abacuque, pregando a palavra do Senhor, aqui escrevendo esta mensagem, ele disse que mesmo que houvesse um quadro tão adverso na vida dele, e eu não sei o que você está passando hoje, não sei da sua luta, da sua dor, do seu sofrimento, mas Deus sabe de todas as coisas. E ele aqui, Abacuque, esse profeta, com uma palavra de sabedoria, ele disse que mesmo que tudo isso de ruim estivesse acontecendo, ele disse: eu confio e me alegro no Senhor. Que essa seja a nossa alegria, a nossa confiança em Deus acima de tudo. Feche seus olhos, eu gostaria de ter uma palavra de oração agora pela tua vida que está aí no lar agora. Feche seus olhos, você, o seu esposo, seus filhos, se aquiete agora em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor e te louvar pela tua graça, pela tua misericórdia. Quero te louvar porque tu és o nosso Pai perfeito. Prepara o meu coração, prepara o coração de cada um dos meus irmãos que estão agora lá nos seus lares, recebendo esta mensagem, recebendo esta palavra. Que o Espírito Santo os conduza para o centro da vontade do Senhor. Prepara a nossa vida, Senhor, para que nós possamos cultuar, te adorar, te glorificar, louvar e bendizer o teu santo nome. Pai amado, repreenda toda luta, toda dor, toda dificuldade, Senhor. E eu te peço também que neste momento, tudo aquilo que vinha tentar roubar a nossa atenção ao culto ao Senhor, que seja retirado agora em nome de Jesus. Nos dê da tua paz e nós iniciamos este culto no nome que está acima de todo nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar nesse momento por todos aqueles nossos irmãos que a todo domingo, habitualmente, nós temos aqui esse bom hábito de orar por cada um deles, orar pela vida da nossa irmã Regiane, pela vida da nossa irmã Rose Barros, pela vida da Célia, e que seja um momento agora de intercessão. Nós vamos colocar estas vidas diante de Deus. Quero lembrar também do nosso irmão Dimas, que passa aí por um processo de enfermidade, mas já está sendo tratado. Deus está cuidando dele. Eu quero mandar um abraço para o Dimas, para a Cília. Que Deus os abençoe. Nós estamos aqui orando pela vida de vocês também. E gostaria que você também aí na sua casa agora colocasse diante de Deus qual é o seu pedido de oração. O que você gostaria de colocar diante de Deus agora? Alguém da sua família que está enfermo, ou até mesmo você está passando por um quadro difícil de enfermidade, está preocupado, ansioso. É momento de nós orarmos agora. Feche seus olhos, nós vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, te louvamos por este momento. Queremos apresentar diante do Senhor como igreja a vida da nossa irmã Regiane. Pedimos que o Senhor venha abençoar a sua vida desde a cabeça até a planta dos pés. Que o Senhor venha derramar do teu bálsamo sobre a vida da tua filha, Senhor. E que ela continue firme nos propósitos do Senhor, crendo na tua palavra, nas tuas promessas. Tu és um Deus de providência, tu és um Deus de cura. E nós oramos para que o Senhor venha repreender esta enfermidade sobre os seus rins, ó Pai, renovando, Deus amado, todo, Deus amado, o seu coração, toda a sua vida emocional e espiritual e o seu físico também. Quero apresentar diante do Senhor a nossa irmã Rose Barros, agradecendo a Deus pela vida dela, Senhor. Muito obrigado pelas boas novas que chegou aos nossos ouvidos através da vida dela. Deus, de que ela foi curada, Senhor amado, de uma enfermidade que estava alojada, ó Deus amado, no seu fígado.
E eu quero te louvar, porque o Senhor, Deus amado, é um Deus que faz curas, que faz milagres e opera sinais e maravilhas. E eu quero colocar a vida dela diante do Senhor neste momento, agradecendo a Ti por essa resposta de oração para a honra e para a glória do Teu santo nome. Ela ainda continua na batalha, Deus amado, em busca no Senhor na cura do câncer, ó Pai, dessa metástase que tem tanto assolado a Tua filha. Nós apresentamos a Rose Barros diante do Senhor, a sua vida emocional, a sua vida espiritual, a sua vida financeira, a vida dos seus filhos que têm acompanhado o sofrimento da sua mãe, que o Senhor venha renovar as suas forças em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar diante do Senhor também a vida do nosso irmão Dimas, e quero pedir a Deus amado a Tua misericórdia sobre a vida dele. Que o Senhor o cure, Pai, de toda enfermidade que tenha assolado o Teu filho. Deus, cerca ele sob os Teus cuidados, ó Pai. Envia, Deus amado, os médicos certos para poder cuidar dele neste momento. Cremos também que o Senhor pode curá-lo definitivamente dessas dores que tem sentido no seu corpo, Deus. Porque o Senhor é o médico dos médicos e o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Apresento a Ercília diante do Senhor, ó Pai, que tem acompanhado o seu esposo, Deus amado, nessa caminhada. Eu peço que o Senhor venha renovar as forças dela também, abençoando o seu coração, a sua vida física, emocional e espiritual, no nome de Jesus. Quero apresentar diante do Senhor a vida da nossa irmã Célia. Obrigado, Senhor amado, porque o Senhor concedeu a graça dela fazer a cirurgia numa vista. Ó Pai, a vista ficou muito boa porque o Senhor estava lá e eu creio que foi o Senhor que usou as mãos dos médicos para poder operar a tua filha. Ela espera, aguarda, ó Deus amado, agora a segunda cirurgia na outra vista. E eu quero pedir que o Senhor venha abençoar a vida dela. Tudo tem o tempo do Senhor. Eu creio que vai ser no teu tempo que ela vai ser, Deus amado, operada e curada e restaurada, assim como foi na primeira cirurgia. Abençoe o seu esposo, o Ataíde, ó Pai, o presbítero Ataíde, e o Senhor o guarde, o livre de todo mal, em nome de Jesus. Dá a este homem a graça e a sabedoria na condução do seu lar. Abençoe o João Marcos, ó Deus amado, e o Davi também, os seus filhos, ó Pai. Que estes meninos possam crescer em estatura e graça diante do Senhor e que sejam, Deus amado, grandes homens de Deus, homens consagrados, homens que sejam apaixonados pelo Senhor e pela Tua palavra. Eu clamo a Ti pela vida do João Marcos, ó Pai. Obrigado pela vida dele, pela sua existência. Obrigado porque o Senhor, Deus amado, deu a ele a oportunidade de poder conhecer ao Senhor, Pai. Deu a oportunidade ao Davi de poder conhecer ao Senhor, de estar, Deus amado, num lar, Deus amado, onde os seus pais é um homem e uma mulher de Deus. Que o Senhor os fortaleça e os livre de todo mal. Pai amado, muito obrigado por este momento e quero também apresentar diante do Senhor todos os pedidos que os meus irmãos fizerem em seus lares, ó Pai. O Senhor sabe qual foi o pedido, qual foi a necessidade, qual tem sido a luta, a angústia, ó Deus amado, que isso seja agora, recolhendo, Deus amado, as nossas orações no trono da Tua graça, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso e o Senhor é o médico dos médicos. Muito obrigado, eu oro assim, te agradeço por tudo, no nome precioso e amado de Jesus. Amém. Vamos agora ter um momento para louvar o Senhor, amém? Adorar.
este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Agora nós vamos passar para o momento da palavra com o pastor Aristides. Irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 5, versículos 25 até o versículo 34. O tema dessa mensagem é No Tempo de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, e acompanhe comigo. Vou repetir. Marcos capítulo 5, versículos de 25 até o versículo 34. Diz assim: Grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque se dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou das vestes? Responderam-lhes seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhes disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, estamos diante da tua palavra, e a tua palavra é poderosa e ela não volta vazia. Eu peço que neste momento o Espírito Santo de Deus venha me revestir de poder e autoridade para que eu possa ministrar esta palavra, Deus amado, agora em nome do Senhor Jesus. Que cada pessoa que está agora no seu lar, que vai receber essa mensagem, que o Espírito Santo venha convencê-lo, Deus amado, do pecado, da justiça e do juízo do Senhor.
Fala conosco, Pai. Eu oro assim e te agradeço, no nome precioso e amado de Jesus. Amém. É interessante que o tema dessa mensagem é tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Nós muitas vezes lutamos para que as coisas sejam feitas no nosso tempo. E nós queremos resolver a nossa vida do nosso jeito, da nossa maneira. Há um dito popular no mundo que diz o seguinte: tempo é dinheiro. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ter tempo para poder correr atrás das minhas coisas, dos meus afazeres. Eu preciso pensar no meu futuro, pensar no meu pé de meia. Enfim, tudo isso é importante. Mas quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo algumas coisas interessantes. Olha só o que eu separei aqui, o que eu escrevi aqui, uma resenha. Que tema interessante, porque ninguém gosta de perder. Na visão de que tempo é dinheiro, ninguém gosta de perder, pois somos competitivos desde a nossa concepção. Nós já começamos competindo. O óvulo que chegar primeiro fecunda. Então, para você estar aqui hoje, você precisou competir entre todos os outros espermatozoides. É óbvio que não estou falando aqui sobre este tipo de perda ou de ganho. Nesse texto, vou discorrer sobre fé, a fé que nos faz entender e receber o sobrenatural de Deus no tempo dele. A fé é quando os nossos recursos se esgotam e só podemos depender de Deus. Olha só que interessante o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Diz assim: e para que não me sobrevivesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, conhecedor da palavra, um homem que era muito usado por Deus, orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, mas de repente o apóstolo Paulo aqui, ele se volta ao Senhor e faz uma oração pedindo para que Deus o curasse desse espinho na carne, uma enfermidade que ele tinha. E Deus disse a ele: a minha graça te basta. As coisas não vão acontecer no seu tempo, mas no meu tempo, nem como você gostaria que acontecesse, porque é a minha vontade, a vontade de Deus que prevalece sobre a nossa vontade. E olha o que diz mais aqui, concluindo o texto. O Senhor, por conhecer o nosso coração enganoso, muitas vezes permite que passemos por momentos de perda, para poder ganhar e aprender sobre a sua graça abençoadora para as nossas vidas. É interessante como esse texto, ele tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa trajetória. Aqui ele vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que sofria de uma enfermidade, uma hemorragia, e a Bíblia fala que ela gastou tudo aquilo que ela tinha. As suas energias, o seu tempo, ela gastou o seu dinheiro, ela procurou os melhores médicos da época, mas ela não conseguiu êxito, ela não foi curada da sua enfermidade. E a Bíblia fala que ela passou muitos anos sofrendo dessa mesma enfermidade. Mas para que você possa entender o contexto aqui judaico, pelo fato de ela estar ali perdendo muito sangue, ela tinha algumas barreiras que ela tinha que enfrentar. A primeira barreira era o judaísmo, a sua própria religião, a sua própria cultura, porque na cultura judaica o sangue era algo muito especial, As pessoas podiam ter contato com sangue, então havia aqui toda
um contexto, um pano de fundo nessa história, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, só para você entender. Eu vou ler lá, que está em Levíticos capítulo 15, versículos 25 até o versículo 28. Aí você vai entender tudo o que essa mulher fez, toda a sua caminhada para chegar no milagre que ela recebeu de Jesus. Diz assim: também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, ela será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua menstruação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas será imunda. Portanto, lavará as suas vestes, banhando-se em água, e será imunda até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. Isso está lá em Levíticos capítulo 25, 15, de 25 a 28. Ou seja, para nós chegarmos no texto agora de Marcos, no capítulo 25, nós vamos entender qual era a luta e a angústia daquela mulher. O sofrimento dela diante de toda essa situação, além dela enfrentar esta enfermidade na vida dela, ela enfrentava também a rejeição. Ela era rejeitada por todas as pessoas. E por isso, então, no tempo dela, ela foi se esgotando, ela foi procurando os médicos, ela foi procurando o tratamento, mas nada disso adiantou. Então o texto, discorrendo, de Marcos capítulo 5, diz assim, no versículo 25: grande multidão o seguia comprimindo. Jesus aqui estava caminhando e a multidão estava comprimindo a Jesus em busca de uma cura, de uma libertação, em busca de um pão. Havia necessidades naquela época onde Jesus estava atendendo a todas as pessoas. Aconteceu. Se aconteceu, foi um fato. Naquele momento ali aconteceu algo extraordinário. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. 12 anos que ela vinha padecendo dessa enfermidade. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Ou seja, as coisas não acontecem no tempo do homem, mas no tempo de Deus. A mulher fez tudo aquilo que ela fosse possível ela fazer. Tudo aquilo que ela poderia fazer, ela fez, mas ela viu que nada daquilo resolvia a sua situação. Por isso, então, ela tem agora uma nova visão, uma visão totalmente diferente. Ela então agora começa a olhar mais para a sua fé. E olha o que diz o texto do versículo 27 do texto: tendo ouvido a fama de Jesus, ouvido falar sobre Jesus Cristo, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ou seja, ela entendeu de que as coisas não iriam acontecer da maneira dela, do jeito dela. Mas então agora ela entendeu de que ela deveria buscar a Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, o Deus que cura, que liberta, que transforma, que renova. E nós vemos aqui agora ela exercitando a sua fé. Ela sai, quebra toda a tradição da sua religião, de todo o contexto, e ela vai ali caladinha, quietinha, se vestiu, se preparou, né? Eu imagino que ela não tinha um cheiro bom, ela era uma pessoa mal cheirosa, porque ela vinha perdendo sangue constantemente. Tudo isso ela padecia, tudo isso ela sofria, preconceito, né? Coisas da época, enfim, ela estava escondida praticamente. Ela havia escondida por causa da sua enfermidade, mas ela deu um passo de fé. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E aqui então ela está exercitando a sua fé. Eu não estou vendo nada, mas eu creio que se pelo menos eu tocar nas orlas da veste de Jesus, eu serei curada. Essa era a fé desta mulher. E é esta fé
que tem que ser a minha fé, a tua fé. Independente da circunstância, independente do tempo, nós temos que olhar para a vida de uma forma espiritual. Nós somos carne, somos de carne e osso, e nós temos a tendência de querer cuidar do nosso físico, mas nós esquecemos que a nossa vida ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E então aqui a mulher, ela dá este passo, ela vai até Jesus e ela consegue tocar nas orlas da veste de Jesus. Mas quando ela toca, naquele exato momento, a fé daquela mulher era tão forte, tão forte, tão forte, ela tinha tanta convicção de que ela percebeu de que algo extraordinário aconteceu na sua vida. E foram 12 anos que ela vinha sofrendo desta enfermidade. E naquele momento o versículo 29 diz: e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Foi automático. Ela encostou nas orlas da veste de Jesus e naquele momento ela sentiu de que ela foi curada desta enfermidade no qual ela vinha sofrendo há muito tempo. O versículo 30 então diz o seguinte: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Olha só que interessante. A fé daquela mulher foi tão grande, que ela tocou nas orlas da veste de Jesus. E Jesus percebeu como Deus, 100% homem, 100% Deus, de que alguém havia tocado nele de uma forma diferente. Isso chama-se intimidade com Deus. Deus quer que nós venhamos a tocar nele todos os dias, através das nossas orações pela fé, através da leitura da palavra, e quantas vezes nós estamos desperdiçando o nosso tempo, buscando tantas outras coisas, esquecendo de buscar a Deus em primeiro lugar. E Jesus então, percebendo isso no versículo 30, ele vira para as pessoas e pergunta: alguém me tocou? Quem me tocou nas vestes? Esta foi a pergunta. Respondeu-lhe Jesus, responderam os seus discípulos: vês que a multidão te apertas e dizes: quem me tocou? Os discípulos disseram para Jesus: Senhor, mestre, como que nós vamos saber, porque há tantas pessoas aqui tocando, como que nós vamos saber quem foi essa pessoa, identificar essa pessoa? E então Jesus aqui dá uma resposta. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nele se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Essa mulher, ela vem quebrando alguns protocolos, ela vem quebrando aqui algumas tradições do seu povo, dos seus costumes, até ela chegar a ter a oportunidade agora diante de Jesus e de dizer a ele o que havia acontecido com ela. Jesus ouviu as suas palavras. Eu creio que ela deve ter contado muita coisa para Jesus naquele momento. Jesus parou diante daquela multidão para atender uma pessoa. Jesus, quando olha para nós aqui na terra, ele não olha para uma multidão de pessoas. Ele consegue identificar cada coração. Ele sabe agora, por exemplo, se você está com o coração nele ou se você está com o coração dividido. Porque o nosso Deus, Jesus Cristo, ele trata conosco na individualidade. Cada um de cada vez, um de cada vez. Podemos estar num grupo enorme de pessoas orando. E é possível para Deus, porque Ele é Deus, e Ele conhece o nosso coração, de nós estarmos orando todos juntos, e Ele vai identificando a oração de cada um e sabe e conhece o teu coração. Amém? Deus conhece o seu coração e conhece o meu coração. Ele sabe de todas as coisas. E aquela mulher, ela exercitou a sua fé diante de Deus. Não foi no tempo dela, mas foi no tempo do Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, talvez você está há tanto tempo
orando e pedindo a Deus algo para a sua vida, e você fala, parece que Deus não me ouve. Deus ouve você. Mas as coisas acontecem no tempo de Deus, não no nosso tempo. O que o Senhor Jesus edificou naquela mulher? A sua fé. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou exercitando a minha fé. E é interessante aqui no texto de que foi justamente isso que aconteceu. Aquela mulher, ela ouviu falar a respeito de Jesus e sabia que os milagres que Jesus havia fazendo. E ela disse, olha, se eu sair agora da minha rota, se eu quebrar toda a tradição do meu povo, se eu recorrer a Jesus, se eu pelo menos chegar próximo dele e tocar nas orlas das suas vestes, eu tenho convicção de que eu serei curada. Eu não sei qual é a situação que você passa hoje, meu irmão, na sua vida. Eu não sei como você está hoje. Eu não sei se o seu problema é físico, emocional, se é espiritual, se é financeiro, se você está passando por dificuldades no seu relacionamento, no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado, se você tem problema de relacionamento com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com a sua avó. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua angústia, qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade, mas eu gostaria de dizer para você hoje, vá a Jesus, vá a Ele, recorra a Ele, converse com Ele, abra o seu coração para o Senhor todos os dias da sua vida e continue a perseverar e a orar, porque Deus se agrada de pessoas que são perseverantes na sua fé. Não desanime, não desista, não olhe para trás, olhe para frente, olhe para Cristo. Talvez aquela mulher poderia dizer, olha, eu estou desistindo, eu já fui em vários médicos, gastei tudo aquilo que eu tinha, os meus recursos, para mim acabou, esgotou, não tem mais, eu vou morrer dessa maneira. Mas ela conseguiu ver uma luz no fundo do túnel. Ela conseguiu ver de que havia ainda uma oportunidade, havia ainda uma possibilidade. E essa possibilidade foi a melhor escolha que ela fez. Foi a melhor decisão que ela tomou da vida dela, foi ir a Jesus. E a melhor decisão que você pode tomar na sua vida hoje é ir a Jesus, é abrir o seu coração para Ele, é dizer para Ele tudo aquilo que está passando com você, ao seu respeito. Seja nos seus pensamentos, seja no seu coração, aquilo que você ouve, você está angustiado, você está triste, está abatido, vá a Jesus. Mas vá a Ele com fé e creia nas suas promessas, creia na sua palavra. Você está recebendo essa mensagem hoje na sua casa, aí assentado, aí no seu sofá, talvez na sua cadeira, na sua poltrona, você está tendo a oportunidade de receber essa palavra. O que você vai fazer com ela? Aí é a sua decisão. Você vai escolher o que você vai fazer com essa mensagem. Para concluir então o texto aqui e dar um fechamento nessa mensagem, o versículo 31 diz, respondeu-lhe seus discípulos, vês que a multidão te apertas e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Toda a verdade. Ela disse para ela aquilo que estava, ela disse para ele aquilo que estava no seu coração. Meus irmãos, quando você for à presença de Deus, revela para Ele toda a verdade. Fala para Ele tudo ao seu respeito, sem reservas. Conte para Ele se você está chateado, se você está aborrecido, se você está magoado, se você está com medo, se você está triste. Diga para Deus. Se você está alegre, conte para Ele. Mas conte para Deus toda a verdade. Uma das coisas que nós erramos muitas vezes, e nós esquecemos, que Deus conhece o nosso coração. E quando nós vamos orar, nós só contamos algumas coisas para o Senhor, mas nós não contamos tudo. E é por isso que muitas vezes nós não somos curados. Não é porque Deus não quer nos curar, mas é porque Ele vê sujeira no nosso coração. Ele vê coisas que nós estamos fazendo que não agrada a Ele.
E por isso ele fica aguardando para que você conte para ele toda a verdade. E eu creio, o texto não relata quanto tempo aquela mulher ficou ali conversando com o Senhor Jesus. Mas eu quero destacar aqui essa palavra. Ela declarou-lhe a ele toda a verdade. A verdade da sua vida, da sua trajetória. Talvez ela tenha contado para Jesus: olha, eu antes de recorrer ao Senhor, eu fui aos médicos, eu tomei os medicamentos, eu fui em tantos outros lugares, eu fiz todas as tentativas, mas agora eu quero dizer ao Senhor, quero lhe agradecer por esta cura que o Senhor realizou na minha vida, por esse fardo que eu estava carregando sobre os meus ombros, muito pesado. Hoje eu me sinto aliviada, hoje eu estou curada. E aquela mulher, ela sai da presença do Senhor Jesus com uma palavra extraordinária. Olha o que diz o final no versículo 34. E ele lhe disse. Quem disse para ela? Jesus Cristo. E Jesus está dizendo hoje para mim e para você: a tua fé, filha, filho, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aquela mulher teve a oportunidade não só de receber uma cura, mas ela teve a oportunidade de dizer ao Senhor Jesus toda a verdade. Ela teve a oportunidade de ouvir da boca de Jesus algo muito especial que talvez outras pessoas não tiveram a oportunidade de ouvir. Sabe por quê? Porque estavam vivendo no seu próprio tempo. Não estavam vivendo no tempo de Deus, que é o melhor tempo. Nós temos a oportunidade de estar no tempo de Deus todos os dias. Mas você pode perguntar para mim: pastor, como que é estar no tempo de Deus? O que é o tempo de Deus? Como que eu descubro o tempo de Deus? Todo tempo pertence ao Senhor. Mas Ele deu a nós a oportunidade de administrar o nosso tempo. E muitas vezes nós administramos muito mal. Nós gastamos o nosso tempo. Nós não investimos o nosso tempo naquilo que é importante. E você vai perguntar para mim: o que é importante? Importante, em primeiro lugar, é você investir tempo em Deus. É você depositar a sua vida no altar do Senhor. É você ter tempo de oração, tempo de leitura da palavra, tempo de louvar a Deus, tempo de ter sentimento de gratidão, ter tempo de qualidade com a sua família ao seu redor, abrir um texto bíblico, fazendo uma oração. Isso é tempo com Deus. Isso é o tempo de Deus para a tua vida. E eu tenho certeza de que se nós começarmos a praticar isso na nossa vida, nós vamos perceber de que nós seremos diferentes. As nossas atitudes serão diferentes. A nossa forma de pensar será diferente. A nossa forma de olhar para o mundo é diferente. E você vai conseguir fazer uma leitura hoje do mundo de uma forma diferente no olhar de Deus. Não no nosso olhar, mas no olhar de Deus. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo algumas coisas importantes. Não coisas urgentes, mas coisas importantes acerca da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé é algo extraordinário. Aquele que não tem fé, ele não agrada a Deus. Aquele que não se apropria da fé, ele não agrada a Deus. E eu gostaria de deixar esse desafio hoje para você. Que você não venha viver no seu tempo, mas tudo que está sobre a sua vida é no tempo de Deus.
eu quero deixar aqui uma conclusão para você dessa mensagem. Diz assim: fique atento e busque sempre ouvir a voz de comando de Deus. Mesmo que você não goste, obedeça. Deus tem o melhor para você e para a sua família. Salmos capítulo 119, versículo 11 diz assim: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você ama Deus, você entende que tudo é no tempo de Deus. Se você ama Deus, você vai guardar no coração a sua palavra. Se você ama Deus, você vai fazer da Bíblia a luz que vai iluminar o seu caminho, a sua trajetória, a sua caminhada, o seu deitar e o seu levantar. Você vai ter uma afinidade, uma comunhão profunda com o Pai. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Onde você está agora, eu quero orar por você, quero orar pela sua casa, pela sua família e dizer para você: não perca seu tempo. Confia no Senhor e no tempo de Deus. Tudo vai acontecer de uma forma perfeita, tranquila, na qual você vai compreender: Deus está comigo. Assim como Deus estava com aquela mulher, quando ela foi recorrer a Jesus. Mesmo Jesus não a conhecendo, mas naquele momento ali, o Senhor Jesus operou um milagre na vida daquela mulher. E ela teve a oportunidade, no tempo de Deus, de conversar com o Senhor Jesus e declarar a Ele toda a verdade. Declara toda a verdade ao Senhor agora. Feche seus olhos. Declara a Ele como você está agora. Depois de ouvir essa mensagem, o que você extraiu para a tua vida? Feche seus olhos, eu quero orar por você e depois eu vou dar a bênção apostólica aqui. Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos por essa mensagem tão simples. Obrigado, meu Deus, porque eu creio que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Pai, nos ajuda, ó Deus, a entender de que tudo é no tempo do Senhor e não no nosso tempo. Nós somos educados, ó Deus amado, a correr, ó Deus amado, para conseguir adquirir as coisas. Mas nós esquecemos de que quando nós confiamos no Senhor, estaremos na hora certa, no momento certo, no lugar certo, porque o Senhor vai nos dar a voz de comando. Abençoa os meus irmãos, abençoe as famílias que receberam esta mensagem, cada homem, cada mulher, cada servo do Senhor, os nossos amigos que têm acompanhado as nossas lives, que sejam visitados pelo Senhor, todas as suas famílias também. Pai, muito obrigado. Aquieta os nossos corações. Eu oro assim e te agradeço no nome precioso de Jesus. Que a graça do Senhor nosso Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, Igreja Cristã Evangélica do Caiçara, todos os nossos amigos, Deus amados, aqueles que têm nos acompanhado nas lives, que sejam abençoados pelo Senhor, hoje e para todos sempre, no nome precioso de Jesus. Um forte abraço, pastor Aristides, uma ótima semana para você, uma semana de bênção, de vitória. Não se esqueça, no tempo de Deus. Um abraço, tchau, tchau.